primeiro passo, a Bíblia diz que, pois todos o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisa de Deus. Pastor, mas eu não peco. Não, a Bíblia fala que só em falar que não pecamos, nós já pecamos. Isso que a Bíblia nos mostra. E a Bíblia também fala assim que não há um justo sequer. Então, quando você começa a olhar a Bíblia, e a Bíblia está falando que todos nós pecamos. Nós pecamos por várias maneiras. Talvez você passe despercebido. Então, quando Deus botou Adão e a Eva ali, Ele botou Adão e Ele falou, olha, você tem direito de comer tudo que você quiser aqui nesse jardim. Mas esse fruto aqui dessa árvore não deve comer, você sabe a história. Ele tomou uma decisão e a Eva foi lá e o induziu. Olha, vamos, come. Então nós sabemos que ele ainda justificou para Deus. Deus falou, por que você fez isto? Falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Por que você fez isso, mulher? Foi a serpente. Então nós observamos que assumir a responsabilidade, o jogo de empurra, é desde a criação. A pessoa não quer assumir o que fez. Ela prefere culpar outros por causa disso ou daquilo. Eu fiz porque fulano, eu fiz por causa disso, mas não assume. Então, nós erramos e não assumimos. Nós pecamos e não assumimos diante de Deus, que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Mas acontece que quando nós também pecamos, a gente ganha um salário. Romanos 6, 23, vamos lá. Diz assim, porque o salário Você notou que quando a gente peca, a gente acha distante? Não sei se é só comigo que acontece, ou você nunca aconteceu isso. Você fica meio desanimado, vão ler a Bíblia, não quero saber disso não, vão na igreja, nem, vão orar, não. É o salário, é a morte espiritual. A gente acaba falando, fazendo coisa e achando justificativa. A coisa mais fácil que tem é admitir, eu pequei. Tá bom, o que eu tenho que fazer agora? Vou ver o que a Bíblia diz, o que eu tenho que fazer para tomar uma decisão, para consertar o que Deus falou, não é o que eu quero. Então, se a Bíblia fala que tem um salário para o pecado, mas também tem um presente de Deus, o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então temos a Bíblia falando que tem um salário do pecado, mas também nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. É um dom que nós temos o direito de receber de Deus, gratuitamente, porque Ele já pagou esse preço lá na cruz, irmão. Então nós observamos que nós, tem hora que nos condenamos, e acham, não, eu fiz isso errado, e agora? Muitas pessoas novatas na fé, eles vêm naquela fé no Senhor, no primeiro amor, e ele faz uma coisa, ele fica na dúvida, isso é pecado ou não é? Como também muitos cristãos já antigos, não, tem nada a ver, tem a ver sim, irmão. Pecado é pecado. Não adianta querer escorregar, não tem nada a ver, não tem a ver para você, tudo bem, você vai falar que não tem nada a ver, mas falar para a Bíblia que não tem nada a ver, tem, a Bíblia está falando isso, está me falando que afasta de Deus. O que aconteceu lá com Adão e Eva foi isso, eles afastaram de Deus. Então Deus falou, aqui você não fica mais, tchau, mandou ele para fora, e ele teve que sofrer, dar um duro danado, depois começou logo os problemas. Então nós observamos que a Bíblia não vai mudar não, você pode ter o seu sentimento, Deus vai me abençoar, como eu já falei aqui, Deus já te abençoou, é você que não segurou a posse que Deus te deu, já sou abençoado por Deus e pronto, acabou. Não adianta ficar sentindo, eu tenho que entender o que a Bíblia está falando. Então o salário do pecado é se você puder, repete comigo, se o salário do pecado é a morte.
Então, a morte não é do nosso corpo físico, irmão. É a nossa vida espiritual. Observa você já tem a sua experiência, ou teve, ou vai ter. Você pode observar, quando um filho faz algo que não agrada os seus pais, ele mesmo sente distante dos pais. Ele sente isso aí. Mas quando ele toma a decisão e fala: pai, eu fiz isto, pai, eu tomei essa decisão, e eu quero te pedir ao Senhor perdão. Antes a comunhão deles foram quebrada, porque ele falhou com o pai dele. Da mesma forma é nós com o nosso Pai Celestial, irmãos. Nós pecamos, nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Eu pequei. Aquilo que é pecado, tem alguns pontos que eu quero compartilhar com você, que diz assim, vamos lá. Orgulho, na sua opinião, é pecado ou não? É ou não, irmãos? Qual de nós aqui que nós já ficamos orgulhosos? Me mostra um. Em algum momento, em alguma situação. Orgulho. Então nós observamos que a pessoa orgulhosa, ela afasta o homem de Deus. Se tem alguma coisa que você ainda é orgulhoso, pensa, para quê? Que diferença faz? Toda pessoa sente dor de barriga, ou vai sentir, ou já sentiu. É tudo igual. Por que eu tenho que ser orgulhoso? Quando a gente sente dor na nossa barriga, a gente fala: espera aí, o que está acontecendo? Todos nós sentimos fome, todos nós sentimos sede, todos nós sentimos, queremos ter as coisas, é tudo igual. Então por que eu vou ser uma pessoa orgulhosa? Você não faz isso porque você é orgulhoso. Espera aí, não. Quem diz? Tem um ditado que diz assim: nunca diga que desse pão não como e dessa água não bebo. Esse mundo dá a volta, e tem hora que para na nossa vida, no momento e no lugar que a gente não quer. Então, orgulho, na sua opinião, é pecado ou não? Outra coisa, avareza, ganância, na sua opinião, é pecado ou não? Então tá bom, você é uma pessoa avarenta? Existe o rico avarento, mas também existe o pobre avarento. Isso existe, irmãos. Eu já falei aqui várias vezes e posso repetir: a minha mãe era uma mulher assim, não dava a Deus para não abrir a mão. Então, a avareza, o que é a avareza para você? O que está te prendendo você? Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fica que desespero. Você está deixando de viver momentos bons. A Bíblia diz assim: esteja alegre com o que você tem. Esteja feliz com o que você tem. Você está murmurando, reclamando o tanto que você já tem. Ou fica desejando algo que não é seu, é do outro. Como ele conseguiu, é problema dele para lá. O importante é você. Então, na sua opinião, avareza é pecado ou não? Outro ponto aqui, luxúria é pecado ou não? Irmãos, a televisão nos mostra, você vê quanto desperdício que tem, mas tudo bem, cada um lá com sua opinião. Mas a luxúria, você ter e ser, não é pecado, mas o que você tem, te ter, ou você querer ser uma coisa que não é, segundo a Bíblia, é pecado. Você concorda ou não, mas a Bíblia fala que é. Quarto ponto, ira é pecado ou não? Olha, na sua opinião, é ou não? Jesus falou assim: você pode irar, mas não deve pecar. Quando você está irado, quer uma sugestão? Entra no seu quarto, vai deitar, vai dormir. Para que você vai fazer isso? Você está irado? Aquilo pode te levar você a pecar. A sua ira, a nossa ira, pode nos levar a tomar decisões que a gente depois se arrepende. Vai num presídio e conversa com as pessoas que estão lá presas. A maior parte foi em momentos assim,
Não pensou 2 vezes. Não é 2 vezes que tem que pensar, não, é 1000 vezes. Antes de fazer, pensa. Não, pera. Não, mas eu estou numa ira. Entra para o seu quarto e fala, Deus, eu estou numa ira que a minha vontade é pegar o primeiro da frente e estrangular ele. Essa é a minha vontade. Mas eu não posso fazer isso porque isso é pecado. Porque esse pecado vai me afastar do Senhor. Então, você concorda que a ira é pecado ou não? Então, tá bom. Anotando aí se você quiser. Outra coisa importante, inveja. Você acha que é pecado ou não? Eu nunca tive inveja de ninguém. Conta outra. Ai, dizer que não. Inveja, invejoso. Não fica alegre quando você vê alguém da sua família, ou irmão em Cristo, ou não importa. Inveja. Você acha que na igreja não tem isso? Aqui não existe isso, né, irmão? De forma alguma. Então você observa que isso é uma coisa que me afasta de Deus. Tem inveja das pessoas, tem inveja porque o outro tem cabelo mais bonito, tem o corpo mais bonito, e lá vai um monte de coisa. Mas, irmão, dentro do caixão vai tudo isso embora. A beleza vai acabar uma hora, vai passar uma hora. Por isso que quando a pessoa casa, fala, você quer ser fiel a ela na alegria? Sim. E na tristeza? Não? Ou é assim também? Com saúde? Então nós observamos que tem hora que a gente só quer o benefício, mas não quer pensar no sacrifício. Espera aí, eu tenho que tomar uma decisão de falar, isso é pecado. Para mim é. Para você eu não sei. Eu não tenho inveja de ninguém. Conta outra. Pode admitir, porque isso é pecado diante de Deus. Eu não tenho que ter inveja de ninguém, porque o que Deus me deu para mim, Ele deu para mim. Ele deu para todos nós aqui o espaço para fazer, realizar, conquistar. Ele deu. A escolha é minha. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Vou fazer. Tenho que, talvez, tomar uma decisão e pegar experiência com aquela pessoa. Como você fez isso? Me ajuda, me ensina. E é a humildade de admitir que precisa aprender. Mas a pessoa é invejosa. Isso não é só no mundo secular, nos cristãos também, nós também. Acontece isso, irmãos. É questão de tomar uma decisão. Eu tenho que estar feliz com o que Deus já me deu. Não é o que Ele vai me dar. Cantamos aqui que Ele vai voltar. O que Ele já deu vai ficar para trás. O que nós vamos levar daqui? Nada. Então, na sua opinião, a inveja é? Outra coisa interessante aqui, gula é pecado ou não? Um pastor foi visitar, eu já falei também isso aqui, um pastor foi visitar um outro pastor conhecido, muito famoso, e quando ele chegou lá, esse pastor que foi visitar, ele era obeso. E o outro pastor, quando ele chegou lá, o outro pastor estava fumando um charuto. Ele olhou para o pastor assim, que isso, rapaz, você é tão importante, fumando um charuto. O pastor tirou o cachimbo da boca e falou, que diferença tem o meu cachimbo pela sua barriga? Pecado do mesmo jeito. Está destruindo o templo do Espírito Santo, tanto um quanto o outro. Então, eu não posso julgar, não tem essa autonomia. Então, nós estamos comendo. Outro, eu vi isso aí na publicação. A pessoa chegou na farmácia, não sei, para comprar um remédio para emagrecer. Manjaro, não sei como é que é o nome aí. Muita coisa, é para doença. Na realidade, no fim, é isso aí. O camarada foi lá, pegou 2 vassouras, botou em cima do balcão, pegou um rodo e falou, toma, manjaro, vai fazer isso aqui, vai varrer casa, vai puxar. Como você vê? Você olha para uma pessoa, a maioria que mora na África, não é tão obeso. Tem sim, mas não é tão. É só fazer assim, fechar a boca, diminuir, e as coisas vão funcionar no nome de Jesus. Então, cada um pensa e faz aquilo que vai, mas a Bíblia está falando sobre isso. Isso, a gula, me leva a afastar de Deus. Por que então que eu tenho que ser assim? Mas a comida está muito gostosa. Tá bom, vai então. Hein? Amanhã tem mais. Depois pode fazer. Então tem forma, tem saída.
é a gente, e agora eu vou para a academia, vou correr, e não, vai sofrer, pagar para sofrer, para quê? Diminui, e você vai ter uma boa digestão, vai ter um bom corpo, porque Deus é fiel. Não tenho nada contra a academia, cada um tem as suas decisões. Então, quando você entende isso, que isso, a gula está me fazendo pecar. Ei, espera aí. Então, eu não quero esse pecado da gula. Por último, a Bíblia diz, preguiça. Na sua opinião, a preguiça é pecado ou não? A Bíblia fala assim, preguiçoso, vai olhar a formiga e veja, ela não tem chefe, ela não tem líder, e ela trabalha no verão para comer no inverno. Preguiçoso, se você não trabalha, não coma. Olha o que a Bíblia fala. Então, o preguiçoso, ele está pecando. Não, não vou fazer não, porque Provérbios fala, ele fala assim, tem um leão solto lá na rua. É preguiça. Isso é contra Deus, é uma justificativa. Trabalho tem, irmãos, talvez não tenha emprego, mas trabalho tem muito por aí. Hoje as pessoas estão implorando por mão de obra, tem muita gente à toa, não, isso eu não faço porque vai ganhar só isso. Ele prefere ficar sem ganhar só isso do que ficar à toa, ficar dependendo de A, B ou C. Então, o preguiçoso, segundo a Bíblia, não tem nem que comer. Vê se ele aguenta ficar sem comer. Não aguenta. Ele dá um jeito. Então nós observamos, vou dar um exemplo para vocês. Perto da minha casa, um rapaz que morava aqui no Petrópolis, ele ficou 1 ano desempregado. Ele, a esposa e 2 crianças. Aí um dia eu virei para ele e falei, ô Zé, por que você não vai lá, procura fulano, oferece para ele o seu dia, o seu tempo para ajudar ele. Pastor, mas de graça? Não, não é de graça não. Só em você sair de casa, você vai fazer uma caminhada. Quando você chegar lá, que era mais ou menos quase no centro, você vai tomar um cafezinho. E por você estar ajudando ele, vai sair o marmitex. E no final do dia, se você falar que vem a pé, eles vão te trazer em casa. Mas será que vale a pena, pastor? Eu falei, não aguento, não dá para mim não. Aí ele foi. No segundo dia, ele estava buscando ele na porta dele de carro, estava dando ele café da manhã, dando ele almoço, dando lanche. Com 2 meses, ele estava empregado, nesse mesmo local. O outro pedreiro, filho na fé meu. Pastor, estou desempregado e tudo. Falei, tá, faz uma marmita, põe na sacola, põe a ferramenta de pedreiro que você pode carregar e sai andando aqui no bairro. Aonde você vê uma obra, você chega e pergunta, está precisando de pedreiro? Não. E servente? Estou. Faz ser servente, depois que você encheu o caixote do pedreiro, você faz o serviço de pedreiro para ele. Mas pastor, vamos embora. Com 1 semana ele foi contratado como pedreiro, porque estava do lado de fora, agora ele entrou. Irmãos, tem muita forma de resolver os problemas. E a pessoa está orando a Deus, querendo que Deus resolve. Não. A Bíblia falou para o homem dele lá, assim, o servo dele, esforça-te, tem de bom ânimo. A decisão é nossa. Então nós estamos pecando em fazendo coisas e falando coisas que a Bíblia já condenou. E nós estamos aí querendo que Deus venha trazer respostas. Mas vamos lá. Se nós somos cristãos, 2 Coríntios 5,17, se nós somos cristãos, diz assim que alguém está o quê? É o quê? As coisas antigas, já o quê? E tudo se fez? Espera aí, será que isso é verdade para nós? Será que as coisas velhas até hoje estão invadindo o nosso ser, tomando conta da nossa vida? Estou agarrado em coisas de 50 anos atrás, eu tenho parente assim, irmão, que eu já falei, não converso mais com você. A pessoa não é cristã, é parente. Falei, rapaz, você está falando de assunto de 50 anos atrás? Eu não aguento você não. Eu já sei essa história de trás para frente, eu sei até onde tem a vírgula. Muda a sua cabeça. Então, se eu estou em Cristo, eu sou velho ou sou novo, nova criatura?
Que novo tem na minha vida? Eu tenho que questionar, porque falar é a coisa mais simples que tem, mas fazer e tomar decisão é outra história. Então, se você é nova criatura, se eu sou nova criatura, e as coisas velhas estão invadindo a nossa vida, estão com os mesmos hábitos até hoje, as mesmas atitudes, espera aí, que novo é esse? Está ficando pior para o nosso lado. Eu preciso tomar uma decisão e mudar. Abra sua Bíblia também em Hebreus 8:12, por favor. Hebreus 8:12. Pois para com suas iniquidades usarei o quê? De misericórdia, e dos seus o quê? Se Deus não quer lembrar do nosso pecado, para quem está lembrando dele? Vai gostar de carregar pecado assim? Se nós sabemos que ele levou na cruz, irmão, ele levou. Quem leva, então significa que não está. Eu pequei. Meu irmão, você pecou, consertou, acertou com Deus. Por que está lembrando daquele maldito pecado até hoje? Tem 50 anos, está lembrando dele até hoje? Eu fiz isso naquela época. Ei, eu sou nova criatura ou sou velha criatura? Se Deus está falando que levou, quem leva então não tem. Porque a nossa mente está cauterizada. Eu tinha, agora, pois é, meus bisavós fez isso. Meu irmão, já foi. A consideração, o carinho, você teve e deu. A decepção, você teve e deu. Mas já foi embora. Qual é a realidade hoje, na nossa vida? O que eu estou fazendo? Outra coisa, por favor. Hebreus 10:17. Aliás, 10:17. Acrescenta também, de nenhum modo, o quê? Dos seus pecados e das suas? Para sempre. Quem está falando isso? É o pastor ou é Deus? Ele está mostrando para mim, para você. Eu não lembro dessas coisas mais não. Já foi. Acabou. Por que você está aí? Oh, Deus me perdoa, repetindo o mesmo problema até hoje. Eu estou, Senhor, eu era assim, eu fiz isso, por isso que Deus está me maldiciando. Para! Não há nenhuma maldição sobre a nossa vida, porque Cristo levou tudo na cruz do madeiro, irmãos. Não tem. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por que eu estou agarrado nisso? Não solto de jeito nenhum. Naquela época eu pequei, por isso que Deus está pesando a mão. Para. Essa maldição vem da minha mãe, dos meus avós. Espera aí, você já orou quebrando, rejeitando isso? Pronto. Um dia minha esposa falou, você parece com a sua mãe. Eu falei, não pareço com ela, porque ela é mulher, eu sou homem. Não vem com esse papo, não pode parar. Ela tomou até um susto comigo. Pode parar, mano. Não aceito, porque eu já quebrei essa maldição. Porque se eu não oro, não tomo conhecimento, estaria passando para a minha geração. Não quero. É palavra, é falar, e Deus é fiel para cumprir. Próximo, por favor. Tomarás o teu compaixão, tornarás a ter compaixão de nós. Pisará aos pés dos nossos iniquidade e lançará todos os nossos pecados na profundeza do... Deus está falando que está fazendo isso, irmãos. Ei, preocupa não, eu já tomei, está aqui, eu estou fazendo. É a questão de acreditar. É a questão de falar, eu acredito nesse Jesus, eu acredito no que Ele fez por mim, eu não vou duvidar dEle não, porque Ele falou isso. Irmãos, a pessoa chega e nos dá uma notícia. A notícia lastra, se a notícia for ruim, então, mas lastra de uma tal maneira. Gente, como é que pode? Vai gostar de fofoca assim lá longe, aqui não. Por que eu tenho que passar aquela notícia para frente, sendo que ela é ruim? Eu tenho uns defeitos. A pessoa chega, me conta algo, tá bom. Na hora que eu termino de contar, obrigado pela informação, mas agora eu preciso de um favor seu. Vai lá, chama aquela pessoa, traz aqui, vamos conversar junto? A pessoa treme, a pessoa amarela. Pastor, mas é verdade. Não, eu estou te pedindo um favor, traz ela aqui para a gente conversar junto, porque ela não está presente.
ela tem que estar presente, para a gente esclarecer o assunto, conversar, porque eu não estou sabendo. Eu já tive, como já falei também, eu tive um caso, nós estávamos num acampamento, a irmã estava atrás de mim, bateu no meu ombro assim, sentado, pastor, eu quero te perdoar. Eu falei, o que eu fiz? Não vou falar não. Eu falei, então tá bom, obrigado pelo perdão, sem eu saber o que era. Estava na cabeça dela. Ela colocou coisa na cabeça. E aí, irmãos, como é que fica? Eu não posso mudar a vida de ninguém. Eu dependo que Deus muda a minha. Eu preciso da ajuda de Deus. Por que vou falar do outro? Eu não estava presente. A pessoa chega, você é testemunha de Jesus? Não sou, eu não estava lá na morte dele, não. Eu não estava na cruz do Calvário também, não. Mas segundo a Bíblia, ele morreu e ressuscitou. E eu creio desta forma. Então, irmãos, não é complicado. É nós tomarmos a decisão e lembrar que o nosso pecado, ele não lembra mais. Fala para o seu vizinho, quer lembrar do seu pecado? Fica só para você. Porque Deus não lembra mais. Outro, por favor, Miqueias. Jeremias. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um dos seus irmãos, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas e dos seus pecados. Para que está lembrando? Para quê? Você fez isso tal época? Fiz. E Deus nos lembra. Muito obrigado, porque você está guardando a lembrança, está lembrando do meu pecado. Olhamos para Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele, irmãos, pecou. Mas quando você lê a Bíblia, se bobear, você vai agarrar mais nesse ponto da falha dele do que da história dele, da vida dele. Então, na nossa história, lembre disso. As pessoas, você pode, na opinião delas, estar andando correto, ter um bom nome, porque a Bíblia fala que aquele que tem um bom nome é como uma bandeja de prata cheia de ouro. Mas o dia que tiver isso aqui, vai acontecer. Posso dar um outro exemplo? Aqui em Betim, hoje ele é aposentado, tem um pastor que chama Daniel. Tem vários, mas esse diferente. A esposa, Marli. O filho mais velho, Daniel. E ele, pastor. E também coordenava pastores. 5 coisas idênticas à minha na época. 5. Uma irmã da igreja, lá, membro da igreja. Pastor, quero conversar com o senhor. O que foi? O senhor separou da pastora Marli? Porque esse pastor que eu falei, infelizmente, separou. Falei, você quer subir ali no meu apartamento? Eu estou aqui no médico, você também está? Vai lá, vai ver se ela está lá dentro de casa, vai. É dar conta dela? Porque eu fiquei sabendo que o pastor Daniel separou. Eu falei, e? Você está entendendo, irmãos? O que eu posso fazer? Eles que falaram, não fui eu. Eles que pensaram, por causa da atitude do A, B ou C. Irmãos, pecado, é isso, algumas coisas que lemos aqui, tem mais coisas. Mas eu quero que você entenda. Deus não está interessado no seu pecado. Deus está interessado na sua decisão para o lado dele. E Ele falou que te ama incondicionalmente. Então, pastor, eu vou aproveitar, vou pecar bastante. Vai. Aí, quando cantamos aqui que Ele vai voltar, você fica para trás. Não, peraí, Deus, eu pequei, me arrependo, não quero fazer mais isso. É uma decisão, escolha. Meu filho está pecando, minha esposa pecou, meu marido pecou. É com eles, não é com você. Não julgue para não ser julgado. Tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. É isso que a Bíblia fala. Mas a gente quer do nosso jeito. Do nosso jeito não funciona. Outra coisa aqui, Isaías, por favor, 43, 25. E eu mesmo sou o quê? O que ele faz, irmãos? O quê? Apaga as tuas, o quê?
por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro. Olha que maravilha, irmãos. Eu acho que a gente tem motivo nessa noite para dar glória a Deus. Só em saber que Deus não está nem aí, porque nós já confessamos. E por último, 1 João, por favor. Se dissermos que não temos o quê? Nenhum. A nós mesmos e a verdade não está? Verso 9. Se confessarmos os nossos, Ele é o quê? Para os nossos, e nos purificar de toda, aí, é escolha. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. Opa, quando alguém fala, peraí, o que Deus fala? Hoje uma pessoa falou assim, de uma situação que eles estão querendo adquirir, não, vai ficar em tanto, e tal. Falei, deixa eu falar com você, se você tiver o recurso, compra. Se você não tiver, lembra que o que você quer, é isso que você acabou de falar, é a visão do que você quer. Agora, acredita no milagre da provisão que Deus vai dar para você conseguir a visão. Não queira primeiro a provisão, queira a visão. Quando você enxergar, encher o seu coração, lembra que Deus é fiel para mandar tudo aquilo que você vai precisar. Então, irmãos, você está choramingando por quê? Aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos levava para o inferno, Deus está falando que não se lembra mais. Por que está choramingando por aí? Levanta essa cabeça, para de achar justificativas naquilo que é pecado na sua vida, não é na vida dos outros, na sua, na minha. Eu vim aqui bater um papo com o senhor porque eu pequei, falo para ele. Então tá bom, o senhor falou que vai me perdoar, mas eu não estou sentindo, não tem que sentir, é tomar posse da palavra de Deus e acreditar no que Ele falou. Não é o pastor que falou, é Deus falando ao nosso coração. É segurar. Eu creio, meu filho está com esse problema. Senhor, eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo. Admite logo de uma vez. Eu não consigo. Mas eu quero tomar a decisão, então, de pedir ao Senhor que o Senhor tenha de misericórdia da vida dele. Faz o que o Senhor quiser com ele. E eu quero entregar nas suas mãos. E quero confiar que o Senhor vai fazer a sua vontade. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E descansa, irmãos. Não deixa a sua cabeça ficar aqui, sabe? É terrível. Meu marido perdeu o emprego. Arruma outro. Para de sofrer. Para quê? E agora como vai ser? Ele empregado, como vai ser? Desempregado, como vai ser? Depende de Deus dar o suprimento para cada uma das nossas vidas. Dependendo de Deus, fulano está doente, depende de você? Não. Depende de quem? Do médico? Tá bom. Depende de quem? Deus? Então tá bom. Vou ir no médico, Deus está aqui. Isso não é frieza, não, irmão. Tem gente que me interpreta de uma forma, pastor, o senhor parece meio frio. Não. É a palavra, é um manual que eu tenho para a minha vida. Eu tenho que escolher acreditar nesse manual e procurar viver melhor. É cada um de nós tomarmos decisões de acreditar no que Deus está falando e no que Ele falou que já fez e o que Ele vai fazer para nossas vidas. É uma decisão. Não é ficar choramingando por aí, não, eu creio. Deus é fiel. Irmão, se eu fosse compartilhar tudo isso que trabalhamos, fizemos aqui, você ia duvidar. Mês que vem tem outra surpresa aí, não vou falar agora, tá bom? Você que já sabe, por favor, não passa para frente, senão você é fofoqueiro, que eu não mandei você passar para frente, então fica na sua. Mês que vem tem outra surpresa, Deus é fiel. Eu acredito nisso, irmãos. Eu vou falar para Deus.
porque Ele é o nosso Pai, Ele é o dono de todas as coisas, Ele que falou para fazer, então eu faço. Não quero a opinião de ninguém, mas se eu precisar, a Bíblia fala que na multidão de conselheiros, há sabedoria. Vou sentar e conversar. Tá? Mas então, irmãos, é pessoal. O pecado na minha vida, eu decido continuar com ele ou decido parar com ele. O que eu já pequei, já fiz, Deus é fiel. O que os outros falou, vai falar, não quero nem saber, irmãos. Eu tomei essa decisão há muitos anos. Eu ficava pensando no que os outros estavam pensando de mim. Ah, para com isso. Até brinquei ainda há pouco com a irmã aqui, as duas irmãs no coral. Falou, ela tem 40 anos que me conhece. Pergunta ela aí que ela vai te falar todos os meus defeitos. Isso é bênção de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Você acredita no que lemos na Bíblia aqui nessa noite? Fica de pé então para nós tomarmos. E os irmãos quiserem vir cantar mais um cântico. Não se condene. Que a Bíblia fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós estamos em Cristo,